Eu sou apaixonada por viagens, por desvendar o mundo. Então, quando eu soube que essa consagrada fez bodas de prata trabalhando com turismo, quem viajou foi ela. 25 anos dedicada ao turismo. Então, eu fiquei bem assim curiosa para saber mais e para saber como foi essa mudança de carreira e como foi que ela teve esse start para ir para outra área. Então estamos aqui hoje com Janeide Pontes, que é mãe, que é vovó, que é uma danada, administradora, coach. Mas eu quero saber primeiro, Janeide, como foi essa história aí de 25 anos no turismo, como você foi parar no turismo, né? Você, enquanto administradora, foi trabalhar com turismo e resume aí esses 25 anos. Rapaz, a história é longa, viu? Vou ter que resumir mesmo. Resume, consegue. Porque foi o turismo que me escolheu, né? Eu fui vender post-it nas plaquinhas aqui em Maceió para uma grande empresa e aí oferecendo o produto, ele me chamou para trabalhar, porque eu sempre trabalhei na área comercial. Então, eu fiquei nessa historinha aí 25 anos, em várias outras empresas, mas na parte comercial, trabalhando com Alagoas e Sergipe, vendendo os produtos. Só que a dádiva do turismo é bom porque o produto é hotel, é a companhia aérea. Então, para poder você vender bem, você tem que conhecer bem o destino, tem que conhecer bem o produto. Então, realmente, eu fui agraciada. Sofrida! Eu fui agraciada por Deus em ter a oportunidade de estar participando no turismo, de conhecer pessoas maravilhosas, porque quem trabalha no turismo são pessoas muito do bem, são pessoas que gostam de gente, são pessoas que gostam de sorrir, são pessoas que gostam de sonhar, porque turismo é sonho. E aí, para você vender turismo, você não é um produto que você toca nele. Você trabalha no sonho das pessoas. É a experiência, né? Porque quando você vende o hotel, você não tá vendendo a cama, o travesseiro. Você vende a experiência da pessoa vivenciar aquele local, conhecer uma cultura. Você tá, na verdade, fazendo memórias, tanto na área comercial, na parte de quem é do executivo, como é na parte da família. Então, quando você cria memórias, você fica uma pessoa da família, né? Principalmente as agências de viagem. Então, eles têm esse elo muito forte, tanto para a empresa como para a parte familiar. E o evento também, né? Muitos eventos trabalham com as agências de viagem. E esses 25 anos, então, foi uma agência só? Eu trabalhei, na verdade, na agência de turismo, em 2 agências de turismo. Trabalhei na parte de receptivo, trabalhei em operadora turística. Então, eu trabalhei numa operadora muito forte aqui no Brasil e ficava responsável por 2 estados. Então, nessa operadora eu fiquei quase 10 anos. Então, foi muitas pessoas que eu conheci, muitos destinos que eu conheci e a minha carreira na parte comercial foi muito forte, né? Nisso, então, eu sempre trabalhei com gente. Então, as pessoas sempre falavam que eu gostava muito de ensinar. Porque quando você trabalha na parte comercial, você vai explicar o produto. Então, eu tinha vontade das pessoas entenderem, de fazer a pessoa entender e viajar junto da minha forma de falar. Então, eu sempre gostei muito, né, de fazer isso. E aí foi quando eu fiquei esse tempo todo e nem vi passar. Foi realmente por causa da questão da pandemia que deu um freio, né? Era isso que eu ia perguntar agora. Como foi assim, essa mudança? Assim, você pediu para sair, você foi colocada para fora, você se preparou, você planejou, porque eu, para sair da empresa, eu fiquei 2 anos ali no desmame. Então, gente, me bota para fora, me ajeita aí, toca o barco sem mim, vamos saindo, fui desmamando, diminuindo, até sair. Eu me planejei. Com você, como foi que aconteceu? No meu caso do turismo, não foi muito bem assim. Porque eu tive várias situações que eu tive que sair do turismo. Por quê? Meus filhos, eles ficavam muito ausentes em casa. Então, eu perdi meu marido, né? Ele tinha 43 anos, morreu de infarto. E eu fiquei só com os meus filhos. Então, o que aconteceu? Como eu viajava muito, eu me ausentei. E teve uma hora que a minha cabeça não ficou boa. Então, eu comecei a não fazer o que era para ser feito. E eu acabei sendo demitida. Mesmo tendo uma meta de 3,5 milhões, mesmo conhecendo bem o mercado, mas a parte emocional conta muito. E eu não estava muito bem. Então, e, infelizmente, quando você está no mercado de trabalho, não importa quantos milhões você fez para uma empresa. Não importa o quanto você fez. Não importa o quanto você fez. Se você não está bem agora e não está produzindo, adeus, bye bye. Não importa também se você está passando por um momento delicado. Acho que por isso tantas empreendedoras e tantas pessoas assim têm despertado para não posso depender de um chefe ou de uma empresa única, eu tenho que ter um plano B, eu tenho que investir em mim, investir em conhecimento. Exatamente. Então quando meu marido morreu, eu ficava trabalhando domingo a domingo, eu ficava muito assim, eu acabei esquecendo meus filhos. Porque eu acabei, na verdade, criando uma forma, é como se fosse, não tem aquela questão da fuga, né? Fuga.
Então, minha fuga era o quê? Trabalho. Mergulhou no trabalho. Mergulhei no trabalho e me ausentei na minha casa. Então, imagina a minha dor. Esse boleto chegou quanto tempo depois para a senhora pagar? Chegou lindo, maravilhoso. E foi aí que despertou essa questão na pandemia. A minha irmã disse, Janeide, eu tenho uma coisa para você que é a sua cara. Que é a parte de você trabalhar como coach. Porque você tem esse lado do carisma, do cuidado, de gente. Você já é comunicóloga, né? Você tem uma facilidade de se comunicar. Porque eu gosto de gente. Então, quando a gente gosta de gente, a gente quer dar o melhor da gente, acaba fluindo. Sim. Então, a minha irmã disse, é a sua cara. Só que antes disso, há 10 anos atrás, já que ela me falou, já tinha me dito. Só que eu simplesmente tinha a garantia do meu trabalho, do fixo, tinha os meus trabalhos e disse, isso não pertence a Janeide, vou aqui no certinho, ganhando meu dinheirinho, e aí acabou acontecendo o que aconteceu. Mas tudo tem um porquê. Claro, então eu entrei, comecei a estudar e foi aí que eu me formei nessa área, né? Então hoje você é coach. Hoje eu sou Master Coach. Muita gente, assim, no Brasil criou um ranço geral, assim, de coach. Eu tenho uma formação em coach, por um tempo eu nem comentava, com medo dos rótulos, sabe? Mas para quem tá assistindo, assim, nunca teve contato, como é que você traduziria um profissional de coach, a sua importância, o impacto de um profissional que use as ferramentas corretas na vida de alguém? Porque na verdade, profissional, ele pode ser médico, ele pode ser marketing, né, um administrador, ele pode ser um enfermeiro, ele pode ser qualquer profissional. Se você não faz com amor, se você não busca conhecimento, ele vai ser taxado de quê? Então eu creio que o problema do coach foi que ele foi amplamente divulgado nas redes sociais, porque ficou muito mais fácil você dizer, eu sou coach, sim, coach de quê? Então o coach, ele é o quê? Ele é uma pessoa que ele dá o seu melhor, ele busca o seu melhor. Mas entender quem é você. Como é que eu vou buscar para entender quem é Valnar? Então você é uma ponte entre a Valnar de hoje e a melhor versão da Valnar. Uma Valnar com um desempenho melhor, com autoconhecimento. Que é o estado atual para o estado desejado. Então, quando a gente busca isso, mas primeiro você tem que querer. Porque o que acontece? Você quer ir para uma academia. É mais fácil você fazer academia sozinha ou você tem um personal trainer? Então as pessoas, elas buscam que as coisas sejam assim, na agilidade. Quero ter o corpo sarado em 30 dias. Aí você vende um produto com 30 dias. Só que para você ser alta performance, existe um processo. As pessoas não querem o processo, as pessoas querem um milagre. Aí acaba tendo um problema, né? Porque você coloca na mente que é só passar pelo caminho das flores, você vai se transformar em uma princesa. E não é assim. Você tem um foco, enquanto coach, você tem um foco, trabalho com mulheres, com famílias, com casais? Eu, na verdade, eu sempre gostei de trabalhar com a parte comercial, das pessoas terem uma alta performance no que você está fazendo. Só que veio a minha dor. Qual é a minha dor? A ausência da minha casa perante o meu trabalho com meus filhos. Então, essa dor me fez estudar na área da performance familiar, para trabalhar os pais, né? As mães. Porque como é que eu vou querer? Eu pensei muito, a minha neta tem só 7 meses. Então, como é que esse mundo vai estar daqui a 30 anos? Então, o que é que eu posso fazer para mudar esse mundo um pouco? Então, eu comecei a trabalhar isso. Ou prepará-la para encarar, exatamente. Então, a gente precisa, na verdade, olhar para os nossos filhos e mostrar o que é que eu faço, como eu falo e o que eu penso. Porque as pessoas só querem colocar culpa nos outros, mas a casa, você ter um horário pleno com ele, vocês fazerem a parte de crenças fortalecedoras, porque nós como adultos, nós temos cicatrizes, que são feridas emocionais. Sim. Como é que elas despertam? Como é que elas são despertadas? E todos temos, né? Todos nós temos. Então, você simplesmente tem uma raiva do nada, tipo, e como é que você vai controlar isso? Então, a gente precisa entender quem é que eu sou para poder a gente tratar. Então, o coach ele é muito importante nisso, de analisar o meu eu, né? Tipo, Valnar, você seria a minha coach, a Valnar, o que é que Valnar quer? Como a Valnar vai chegar até lá? Então, o coach, ele visualiza isso com ferramentas específicas de acordo com a pessoa. Eu adoro ferramentas. Eu sou viciada em uma ferramentinha. Tem uma, assim, ou 3, que você diria assim, poxa, essa ferramenta aqui, todo ser humano da galáxia precisaria conhecer. Olha, Valnar, eu vou dizer uma coisa. Tem ferramentas que elas são tão simples, que estão nos nossos olhos, mas simplesmente a gente não quer fazer, porque ele diz que é ridículo. Mas tem uma frase de um coach muito famoso que ele diz: quem tem o ridículo não chega ao extraordinário. Então, a gente tem a farmácia interna.
O que é a farmácia interna? Nossa farmácia interna é em cima dos neurotransmissores, dopamina, o GABA, o cortisol. Então, o que é que você vai ativar? Como você ativa isso? Então, tem pela manhã você colocar a música que você gosta, você movimentar e falar palavras positivas, você se movimentar com vitória, porque todo mundo já sabe como é que se faz vitória. Então, e todo o seu dia será transformado. Então, ou seja, se seu dia ser transformado, tudo que vier vai ser de boas coisas, de energias positivas. Agora, você acorda, ai céus, vou para o trabalho. Ai meu Deus, será que eu vou para academia? Arrastando correntes. Aí como é que as coisas vão? Você atrai o que você fala. Então tem que ter muito cuidado. Então, das ferramentas que eu acho mais interessantes é você profetizar na vida, na sua vida, na vida dos seus filhos, na vida da sua família. Você falar quem você é. Eu sou próspera, eu sou alegre, eu sou competente, eu sou inteligente, eu sou filha amada de Deus. Então você falando dessa maneira e pensamentos, você fechar os olhos e imaginar onde você quer chegar. Todos os dias, porque aí você está transformando o seu cérebro para fortalecer aquilo que você quer. Então, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente vai trabalhar para isso. A gente gera o quê? O foco, que aí é através da dopamina, né? Que é o neurotransmissor. Maravilha. A Janeide estava ali fora com alguns livros e estava comentando com as meninas e eu falei, traz os livros, vem cá, que eu vou perguntar se você tem assim, alguma indicação para quem se interessa por isso, para quem quer desenvolver um autoconhecimento, para quem gosta desse universo que está aberto, que eu falo que você tem que estar aberto, né? Mente e coração. Você tem que querer. Nada na vida é feita sem você ter vontade, porque se você tem vontade de ser transformado, você será transformado. Agora, se você quer que as pessoas façam para você, um carro ele não anda só. Você pode ter o melhor carro do mundo, mas você que tem que colocar o pé no acelerador, você vai ter que passar a marcha, você vai ter que conduzir para o seu destino. A mesma coisa na nossa vida, então não tem que parar. Coisas milagres. Agora sim, eu estou com todos esses livros porque realmente eu trouxe, porque eu estava conversando com as meninas sobre como a minha vida foi transformada através deles. Mas o que mais transformou ainda é a palavra de Deus. Então, eu indico a Bíblia como o primeiro passo. Por quê? Porque de tantos livros que eu li, eu visualizei o seguinte, que tudo está nela. Então, tem a neurociência, que fala sobre o poder do pensamento, sobre o poder da sua língua, como você está usando, está lá na palavra de Deus. Fala sobre o perdão, você tem que perdoar para poder você chegar, está lá na palavra de Deus. Então, você quer sua vida transformada? Leia a palavra do Senhor. Só que, infelizmente, as pessoas elas não têm esse hábito. Então, aí teve que ter o quê? A neurociência para provar. E é diferente, por exemplo, vamos falar de perdão. Se você vem com a palavra de Cristo, aí vai dizer, lá vem a Beata, crente, vinha aqui me evangelizar. Muita gente fecha, né? E quando você vem, por exemplo, se é um cientista, né? E os mais céticos vão dizer, vamos ver aqui essa história aqui desse perdão, vamos ver essa questão dessas linguagens. Aí começa a analisar de uma outra forma. Porque se não é de um caminho, é do outro. Importante é você chegar lá. Executar o que é para ser feito. Agir com verdade, com lealdade, com honestidade, com fidelidade e fazer com a sua melhor versão. Porque nós temos vários personagens. Então, qual é a personagem que eu estou usando no meu trabalho? Qual é a personagem que eu estou usando com as minhas amigas? Qual é a personagem que eu estou usando com os meus filhos? Então, nós precisamos dar sempre o melhor para quem a gente ama. Entendeu? Então, eu vejo isso. Então, esses livros que falam sobre perfil comportamental, falam sobre você fortalecer as crenças fortalecedoras dos seus filhos. Então, isso tudo, tá tudo já lá dentro da palavra de Deus. Mas quem realmente não tem essa linha, como você fala, da essência, porque nós, se somos imagem e semelhança do Senhor, temos que voltar à fonte. Só que quando a gente é pequeno, a gente simplesmente vai vivendo sem ter essa informação. E aí vem as sujeiras. Nós estamos adultos, temos todo esse vício emocional durante todo esse trajeto. O que é que vai acontecer? Você se desliga da fonte. Quando você se desliga da fonte, vem os problemas comportamentais, que é a raiva, o medo, enfim, a inveja, o orgulho. E tudo isso vem e te prejudica no trabalho. Aí o que é que eu pensei? Eu digo, caramba, eu não tive isso quando criança e hoje as pessoas me pedem ousadia, determinação, criatividade. Mas aí lá na criança que eu fui mandada aquela podada porque eu falava demais. Eu fui e disse, isso não é coisa de criança. Isso não é coisa de menina. Isso não é coisa de menina. Menina não pode, só quem homem pode. Então, aí a gente acaba não se posicionando. Então, depois de tudo esse trabalho comigo, eu comecei a me posicionar. Porque até para abrir a boca, eu sorria segurando a mão assim, na minha boca. Por quê? Porque com receio do que as pessoas iriam falar comigo. Para sorrir, eu sempre gostei de sorrir, mas eu estava limitada. Então a gente começa a ver o importante que é você entender quem você é.
Então, esse trabalho foi primeiro comigo, para depois eu poder passar para outras pessoas. Você falou que tem trabalhado muito essa questão nas famílias, porque você viveu isso na pele, mas também viveu toda essa experiência comercial. Então, hoje, quem pode te contratar, né? Qualquer pessoa. Então, eu quero ter um desempenho melhor enquanto professora, que sou empreendedora, ou como mãe, enfim. Você está aí para servir para todos que acreditam nessas ferramentas. O que é que hoje você oferece no seu cardápio aí de soluções? O que é que você oferece para as pessoas que estão assistindo e que de repente se interessam pelo assunto? Eu hoje trabalho no HGE na parte de desenvolvimento de pessoas. Lá eu trabalho, meu foco é a parte de desenvolvimento pessoal, na parte de inteligência emocional. Então, nessa outra parte que eu faço, no horário pós-HGE, eu trabalho com mães, com mentoria, que é de fortalecer seu filho, buscando para fortalecer, porque muitas vezes, se os pais não tiveram isso quando criança, como é que eles vão entender para passar para os seus filhos? Então, é você mostrar a linguagem de amor, como você faz as crenças fortalecedoras, como você mostra para o seu filho, referente à questão de você ter conexão com o seu filho, porque a gente fala muito de conectar na internet, conectar assim, você está conectado ou você está realmente conversando com o seu filho? Porque conectar é uma coisa, mas olhando para ele. Porque a gente está aqui conversando, eu estou conectada contigo. Mas se você estivesse conectada na internet, você está lá e eu estou aqui. Então, a minha dor, filhos dentro do quarto, no computador, filhos não querendo conversar com seus pais, filhos que estão simplesmente abandonando seus pais. E aí saem com o seu grupinho, chega em casa, você nem vê seu filho. Então, qual é a sua dor? Então, eu consigo fazer isso através da mentoria. Então, é um livro que a gente tem, que são 9 a 10 sessões de acordo com o grupo, e a gente começa a trabalhar isso, você visualizando o seu eu, para poder você chegar no seu filho, porque tudo é um processo, né? E é um sucesso, porque eu vejo as pessoas agradecendo e dizendo, Janeide, realmente eu tenho que fazer, ressignificar. Eu tenho que buscar estar mais próximo dos meus filhos. Porque como é que eu quero cobrar algo do meu filho se eu não estou dando? Então, a gente tem é muito fácil você apontar, mas você não quer olhar o que você realmente está fazendo, né? É você esperar. A gente vive uma época tão bacana, assim, nesse sentido de ter conhecimento, né? Todas essas ferramentas, veja, você hoje trabalha com isso, pode trazer essas soluções para lares. E que bom seria se você pudesse ter vivido isso, ter colocado isso em prática, a sua maternidade seria diferente, né? A história da sua família seria diferente. Minha filha tem 32 anos e meu filho tem 25 anos. Eu tive meu primeiro filho com 19 anos. Então, você imagine, minha mãe foi mãe com 15 anos, entendeu? Então, assim, e isso repete, que a gente chama de repetição de padrão. Sim. Só que a gente não existe uma escola para ser mãe, para ser pai. E hoje a maior profissão e melhor profissão e responsabilidade é ser mãe e pai. Educar, criar com amor, com atenção. Não é só você gerar um filho. Então, toda essa situação que eu digo, meu Deus do céu, quando é que as pessoas vão ter esse olhar, focar nisso? Porque às vezes eu vejo muito isso assim, de agora que eu sou mãe, convivo mais e presto mais atenção, né? E às vezes eu observo em algumas famílias, assim, a gente tenta não julgar, mas tem hora que eu me pego assim, poxa, aquela criança tem tudo material, mas cadê o tempo de qualidade com esses pais? Aquela criança tá tentando de alguma forma ali chamar a atenção, porque tá faltando. Tem muito isso assim hoje, nessa vida nossa corrida, e pai trabalha, mãe trabalha e tal. Famílias menores, a criança fica um pouco abandonada, ou fica aquela sensação assim de tem que colocar no inglês e no esporte e na música e nisso vamos desenvolver uma criança maravilhosa e tal, só que ela não tem o que é fundamental para que ela se desenvolva bem, que é talvez a atenção, o amor, enfim. Ser nutrida. Ser nutrida. A criança precisa ser nutrida na parte comportamental, porque o que acontece? Eu, Janeide, fiz isso. Trabalhava feito louca. Filha, eu vou trabalhar para dar o que você quer. Vou comprar sua boneca, vou comprar isso. Filho, vou comprar seu carrinho, seu... Enfim, a gente começa a querer substituir, né, com bens. A presença por bens. Eu fiz isso. Então, o que acontece? Agora que eu tô vendo, eu digo, meu Deus, o que eu fiz? Que bom que eles podem ter filhos de Janeide que estão assistindo esse episódio. Se você é mãe, se você passou por isso de alguma forma, está assistindo esse episódio, eu tenho um conselho à parte aqui para você. Escreva uma carta para seus filhos, escreva um diário contando um pouco de como era a sua realidade, seus sentimentos. Porque ela acabou de desabafar aqui e falar assim, ó,
eu mergulhei, eu perdi meu marido, eu mergulhei no trabalho. Era a minha forma de ocupar minha mente, ocupar minha vida, de alguma forma se sentir útil, de fugir um pouco daquela casa sem o pai, enfim. E de fazer coisas diferentes para poder esquecer. Entende? Então, a gente, na verdade, começa a querer... E quantas pessoas deixaram de fazer algo por causa da dor? E então, aí, quando seus filhos escutam isso, né? Esses dias eu tive uma amiga que teve bebê e eu dei pra ela um caderno em branco, né, um diário físico. Escreva seus sentimentos agora no puerpério. Escreva sempre alguma coisa para futuramente sua filha ler, entender algumas coisas. Porque hoje eu na adolescência principalmente, assim, eu julguei muito minha mãe por várias escolhas, por várias coisas. É muito fácil você julgar, né? Só que quando você começa a ter o conhecimento do o que ela passou, o que ela sentiu e a história da minha mãe, você respeita mais, você admira, você vai ressignificando, você vai entendendo. A ausência da minha mãe se deu por isso, aquilo. A minha mãe queria proporcionar para mim algo que ela não teve, e aí isso foi exatamente minha história. Isso. A minha filha agora, com a minha netinha de 7 meses, foi exatamente isso. Ela fez: mãe, me perdoe, eu não entendi e agora eu estou entendendo. Então é exatamente isso. Sem chora. É exatamente isso, é você entender. Então eu acabei, na verdade, buscando isso para poder, como eu posso ajudar as pessoas? Eu comecei a entender a questão do perfil comportamental. Por quê? Se a gente consegue entender o nosso filho, eu entendi, depois de agora, com a minha filha com 32 anos, eu agora sei qual é o perfil da Vanessa e sei o perfil do Vladimir. Como eu posso nutri-los? O que eu posso fazer melhor para eles? Então, tudo isso está na minha mentoria. Porque quando você entende seu filho pequeno, então, o seu filho, como é que ele é? Ele é ousado? Ele gosta de escolher o local? Ele gosta de jogar? É ele que domina? Ou ele prefere ficar só observando e esperando que as pessoas façam para ele? Então, se ele é desse jeito, eu vou nutrir ele de uma forma para poder potencializar. Se ele gosta de falar muito, eu não vou mandar ele calar a boca. Aí eu vou dizer: filho, nessa hora não é para você falar, porque agora a mamãe está fazendo isso. Mas você vai poder falar em outro momento. E não mandar ele calar a boca. Porque quando você poda isso, você não sabe o que vai acontecer com ele no futuro. Ele simplesmente não vai querer se posicionar, ele simplesmente não vai querer ser quem é para ele nascer. Errado então, falar, né? Em vez de nós termos filhos plenos, em vez de nós termos filhos com toda a potencialidade que ele nasceu para ter, de acordo com a vontade de Deus, nós vamos ter filhos o quê? Doentes. Então, por que será que os filhos estão agora, crianças indo para psicólogos, tomando muitos medicamentos? Quer dizer, que filhos que estão agitados, eles têm que tomar. Por que tem que tomar medicamento? Porque os pais não param e vão conversar. Muitas vezes, como você falou, eles estão simplesmente em movimento porque ele está querendo chamar a atenção. E os pais não notam, porque colocam a culpa em cima de quê? É ele que não para, meu filho não para. Graças a Deus que ele não para. É criança fazendo criancice. Se ele não para é porque ele tem saúde. Se ele não para é porque ele pode andar. Então eu trabalho no HG, eu vejo crianças lá, crianças que não podem andar, crianças que estão lá na UTI, crianças que estão simplesmente dizendo: meu Deus, eu vejo pais lá, entendeu? Crianças que chegam queimadas. Então, quando eu vejo, eu digo: Senhor, e as crianças estão saudáveis, então graças a Deus, elas estão sorrindo, elas estão aqui, são bênçãos. Então eu preciso passar isso para as pessoas, entendeu? De forma muito com amor, mas que é necessária para poder você atingir, orientar e ampliar um pouquinho dessa lupa aí. Porque nós temos muito a aprender, o nosso tempo acabou, o papo é longo, e aí todos vocês estão convidados. Aqui abaixo do vídeo tem um link do perfil da Janeide nas redes sociais, para que vocês se conectem com ela, saibam mais sobre esse trabalho, tirem suas dúvidas e vejam o conteúdo dessa consagrada aqui maravilhosa. Parabéns por sua trajetória, por toda a sua jornada. Obrigada. Que você continue mudando muitas vidas. Gratidão, amém, Deus te abençoe. Espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Valeu, gente.